Olá, seja muito bem-vindo a mais um SEAPcast. Eu sou Davi Biso, gerente de produtos digitais aqui no SEAP Brasil. Bom dia, eu me chamo Francimari, sou a gerente de riscos do SEAP. E hoje a gente vai abordar um assunto de algo que todo mundo tem, mas poucos sabem usar: tempo. Estamos aqui com o Rafael, especialista dos melhores do Brasil sobre gestão de tempo, que vai dar uma aula para a gente, para ensinar você a resolver seus problemas utilizando melhor seu tempo. Por favor, Rafael. Prazer, Davi. Prazer, Fran. Prazer a você que está nos assistindo. Falar sobre gestão do tempo é falar sobre a nossa vida, porque a nossa vida é vivida dentro do tempo. Então, o tempo é a representação em miniatura da nossa vida, daquilo que a gente acredita, dos nossos valores. E eu sou fundador da Time School, Escola de Gestão do Tempo, trabalho há 15 anos só com gestão do tempo. Já são mais de 700 mil pessoas que nos assistiram em todos os 27 estados do país, presencialmente, uma média de 12 a 15 estados todos os meses palestrando, 8.500 alunos online, 15 anos falando só sobre gestão do tempo. A gestão do tempo, Davi e Fran, mudou tanto a minha vida que a minha esposa, 8 anos atrás, chegou até mim e falou: eu quero que você me treine porque eu vi o quanto a sua vida foi transformada através da gestão do tempo. Minha esposa virou especialista em gestão do tempo para mulheres. Nós somos conhecidos como Casal Produtividade. Massa. E agora as nossas filhas entraram no projeto. Eu tenho a Mariana Produtiva e a Luísa Focada. Legal. E agora nós temos a Família Produtividade. Daqui a 2 meses vamos lançar o livro Gestão do Tempo Kids, junto com as nossas filhas. E já ensinamos desde a base. Exatamente, porque eu era um motivado desgovernado há 15 anos atrás. Fazia as coisas, mas de maneira desgovernada. A minha esposa era uma disciplinada cansada. E hoje nós podemos falar que nunca tivemos tantas coisas para fazer. Mas o melhor disso tudo é que nós nos sentimos no controle sem estresse. Porque gestão do tempo não é sobre fazer coisas, é sobre criar impacto através das tarefas com paz mental, um sentimento de controle. Justamente. E curioso você abordar assim, é justamente como eu e a Fran tinha pensado em começar. Queria saber, você sempre foi alguém organizado, que tinha tudo sob controle, ou foi uma transformação que aconteceu na gestão de tempo na sua vida? Vocês estão olhando para agora, vocês estão olhando agora para o maior ex-procrastinador que já existiu na face da Terra. Eu era uma pessoa muito motivada, mas desgovernada. Eu fazia as coisas, mas de uma maneira descontrolada. Deixava tarefas na cabeça, ia lembrando, ia fazendo, esquecendo, fazendo. Ficava com a mente no final do dia pensando o tempo inteiro naquilo que eu não fiz durante o dia. Dormia pensando em tarefas, acordava ansioso pensando nas tarefas. Então, eu não era uma pessoa preguiçosa. Eu era uma pessoa disciplinada na gestão de tarefas rotineiras, mas eu era improdutivo em tarefas de crescimento. Então, muitos profissionais, eles são produtivos. Eles são disciplinados em tarefas que mantêm eles onde estão, eles fazem as tarefas que são responsabilidade deles, mas eles são improdutivos em produzir novas realidades. Esse era o Rafael. Durante 28 anos, hoje eu tenho 44, durante 28 anos eu fui desse jeito. Comecei a ter taquicardia, comecei a ter síndrome do pânico, ansiedade. Pensei que era algum problema orgânico, fui no médico, fiz todos os exames e o médico falou: você não tem nada. Isso é má gestão do seu tempo, você precisa aprender a gerenciar tarefas. Saí de lá com aquilo na cabeça. Comecei a estudar, comecei a ler e aquilo começou a gerar uma transformação na minha vida. E hoje, 16 anos depois, eu curo as feridas das pessoas da mesma maneira como eu cicatrizei as minhas. O Papa da procrastinação se tornou o maior especialista em gestão do tempo do país. Porque, Davi e Fran, gestão do tempo não é talento, é treinamento. Tarefas não são sinal de algo pejorativo. Tarefas são frutos de conquistas. Só tem muita coisa para fazer quem está evoluindo. Pessoas que estão na zona de conforto não têm dor em relação ao tempo, só pessoas que estão crescendo. É por isso que as pessoas mais produtivas são geralmente as que têm mais dor em relação ao tempo, porque elas estão fazendo acontecer. Quer que eu prove que conquistas produzem tarefas? Sim. Casamento. Casamento é uma grande conquista que produz tarefas. Muitas. Filhos produzem tarefas e são conquistas. Praticar a sua espiritualidade, a sua fé, produz tarefas. Eu e minha esposa lideramos um grupo de casal toda quarta-feira na nossa casa. E ainda nós somos supervisores de grupos de casais na instituição religiosa que a gente participa. Por quê? Porque produz tarefas você praticar a sua fé. Hoje de manhã eu fiz leitura da Bíblia, Gálatas capítulo 6. Ler a Bíblia produz tarefas.
Você honrar seus pais idosos produz tarefas. Você manter-se profissionalmente onde você está tem tarefas. Se você quer crescer, mais tarefas. Se você quer cuidar do teu corpo, tem tarefas. Então você percebe que a produtividade ela vai multiplicando tantos pontos produtores de tarefas que você começa a perder o controle. E aí que vem o estresse. De onde vem o estresse? Do sentimento de não controle. A maior parte do estresse que as pessoas experimentam é devido à dificuldade em gerenciar o seu ecossistema de compromissos. Mas no lugar, Fran, no lugar, Davi, no lugar de reclamar que tem muita coisa para fazer, aprenda a subir o nível da tua gestão do tempo. Lá na Time School, na nossa escola, nós temos 5 faixas de gestores do tempo. Faixa branca, faixa azul, faixa laranja, faixa marrom e faixa preta. Quando a pessoa faz o diagnóstico, ela diz, geralmente, eu achava que eu era faixa laranja, uma faixa intermediária. Fazendo esse diagnóstico aqui, eu vi que eu sou faixa transparente. Alguns falam, eu nem entrei no tatame. E eu ia te perguntar justamente quanto a isso. Para esse início, eu que não faço muita coisa, eu que sou desorganizado, é muito distante eu começar a me organizar? É algo que está muito longe da minha realidade? Ou dá para começar com tarefas simples, me organizando? Como que é esse início? Existe uma área do cérebro chamada córtex dorsolateral, que tem a ver com o repertório que você domina. Então vamos fazer uma metáfora, um judoca faixa branca. Qual que é a diferença dele para um azul? O repertório que cada um domina. Então quanto mais técnicas você tem, maior é o teu repertório. Se você quer começar gerenciando bem seu tempo, vamos começar a melhorar repertório. Qual é um primeiro passo que você pode dar? Não faça do seu cérebro um escritório de tarefas. Seu cérebro não foi feito para ser um gestor de pendências, então torne tudo físico e visível. Porque quem tem memória é papel. O lápis mais fraco é mais poderoso do que a melhor memória. Então passou uma tarefa na tua cabeça, anote. Fez um compromisso com alguém, anote. Torne tudo físico e visível. Albert Einstein, conta-se que estava dando uma palestra e um repórter encantado com a genialidade do Albert Einstein chegou no final e falou, Albert Einstein, eu sou âncora do maior programa de audiência dos Estados Unidos. Qual é seu número de telefone? Eu quero marcar uma entrevista com você. O mundo precisa conhecer sua inteligência. Conta-se que Albert Einstein pegou um papelzinho do bolso, abriu e começou a ler o número de telefone. E o repórter ficou perplexo. Como é que um gênio desse não sabe seu próprio número de telefone? E Albert Einstein respondeu, eu não uso a minha cabeça para guardar coisas, eu uso a minha cabeça para ter ideias. Então, os grandes gênios da humanidade otimizavam o uso da mente para pensar, criar, aprender, ter ideias, não para gerenciar pendências passivas. Quando você deixa qualquer tarefa na cabeça, você produz excesso de processamento cerebral. Sua mente é atacada por meteoros o tempo inteiro. Você tem ruído mental que te tira do foco. A pessoa fala, meu problema é TDAH, é por isso que eu não tenho foco. Ansiedade. Mas não é. É porque você está gerenciando as tarefas da maneira errada. Porque quem tem memória é papel. Quando você anota, seu cérebro descansa, porque você tem controle e gestão sobre aquilo que você anota. E você abre espaço mental para pensar e criar. Por que tantas pessoas dizem que não tem tempo? Não é que elas não têm, é que elas têm uma percepção de falta de tempo por causa do acúmulo de tarefas na cabeça. E seu cérebro não consegue fazer essa gestão desse ecossistema. E é engraçado. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque muitas pessoas dizem assim, não tenho tempo. Mas será que a pessoa não tem tempo, não é prioridade, aquilo que ele tem que fazer? Como é que eu diferencio essas questões, né? De tempo, de prioridade, de querer fazer? Qual a dica que você dá pra gente? Excelente pergunta. Existem 2 tipos de tarefas que nós criamos na Time School, Escola de Gestão do Tempo. Tudo que você faz ou é uma tarefa de prevenção de dor ou uma tarefa de produção de ganho. Esquece esse negócio de classificação de tarefas por urgente e importante. Isso é coisa de faixa branca. Nós precisamos ser faixa preta. Tudo que nós fazemos ou é uma tarefa de prevenção de dor ou uma tarefa de produção de ganho. O que é uma tarefa de prevenção de dor? É aquela tarefa que, se você não realizar, sua vida vai piorar, porque você não preveniu a dor. Mas se você executar essa tarefa, sua vida fica onde está. Legal, é melhor ficar onde está do que perder espaço. A produção de ganho já é uma tarefa que te leva a evoluir, crescer, avançar, ter novas experiências. Vamos lá. Abastecer o carro é uma prevenção de dor ou produção de ganho? Prevenção de dor. Sua vida não vai melhorar porque você abastece o carro. Ninguém fala, gente, eu quero ser promovido porque eu abasteci o carro 20 vezes esse ano. Não, é uma prevenção de dor. Você faz para a vida não piorar. Mas se fez, é a vida que segue. Participar desse super podcast, CEASPcast, é uma prevenção de dor ou uma produção de ganho? Produção de ganho. Produção de ganho, gera novos raciocínios, cria novas conexões, inspira, traz elasticidade mental, neuroplasticidade, é uma produção de ganho. Lavar louça, prevenção de dor. Pagar a conta, prevenção de dor. Ver se o contador
emitir o boleto, prevenção de dor. Demitir um funcionário, prevenção de dor. Ver se o funcionário está chegando no horário, prevenção de dor. Desenvolver habilidades da equipe, produção de ganho. Trabalhar melhor sua base de clientes, produção de ganho. Ter ideias para vender melhor seu mix de produtos, produção de ganho. Desenvolver habilidades de venda, reversão de objeções, produção de ganho. Então, a produção de ganho é uma tarefa de evolução. A prevenção de dor é uma tarefa de manutenção. A maior loucura do mundo é viver em tarefa de manutenção, que é a tarefa de prevenção de dor, esperando resultado como se estivesse na produção de ganho. E eu ia te perguntar justamente disso. Por que muitas vezes as pessoas ficam presas nessas tarefas que de fato não agregam mais do que fazer o que tem que ser feito? Porque nós temos um imperativo biológico. 2, na verdade. Mas vamos falar do primeiro. O primeiro imperativo biológico do nosso cérebro é preserve energia. A preservação de energia aciona uma área do cérebro chamada núcleo accumbens. O núcleo accumbens é a área de prazer e recompensa. Quando você come um chocolate, núcleo accumbens. Hoje eu estava ali no café da manhã comendo um pão de queijo na chapa com goiabada. Núcleo accumbens, prazer e recompensa. Assistir um dorama, assistir um seriado, prazer e recompensa. Férias, prazer e recompensa. Núcleo accumbens, responsável por essa área. Todas as vezes que você olha uma lista de tarefas e a tarefa mais fácil está perto da tarefa mais difícil, seu cérebro vai gerar prazer em qual tarefa? Na fácil. Na mais fácil. Por quê? Porque preserva mais energia. Então, a preservação de energia aciona o prazer. Essa é a recompensa do improdutivo. A prazer da superficialidade das tarefas. Só que ele não percebe que isso está acontecendo, porque é inconsciente. O cérebro aciona núcleo accumbens quando você olha uma lista de tarefas de 10 ações e tem 8 fáceis e 2 difíceis. O cérebro fala, vamos para as fáceis. E você tem um bem-estar subjetivo na improdutividade. Porque improdutividade, Davi e Fran, não é não fazer nada, é fazer qualquer coisa o tempo inteiro. E aí você faz às 8 e fala, hoje eu fiz coisa pra caramba. Exatamente. Mas Legal. nada que te agregou, ou aquele trabalho que você deixa arquivado. Você fala assim, um dia eu vou fazer isso daqui, porque eu sei que isso daqui vai melhorar, aplicando na vida dos nossos clientes, né? Eu sei que isso daqui vai melhorar o meu negócio. Pô, a gente tem uns trabalhos que a gente fala, se eu fizer isso, eu melhoro. Já tá na gaveta há 6 meses. Perfeito. A gente fica preso em algumas situações que não são tão benéficas assim. Qual é uma dica que você dá para a pessoa poder sair, ou pelo menos começar nesse estado de atividades novas, atividades que vão trazer ganho? Era exatamente isso que eu ia perguntar. Como trazer essa consciência que a gente está tendo aqui em ação? Como transformar? A primeira coisa que você deve fazer, sem sombra de dúvida, é contratar o Rafael Medeiros, especialista em gestão do tempo, Muito da Escola bem. de Gestão do Tempo. Mas vamos lá. Como é que você pode, de forma prática, vencer essa resistência que o cérebro tem com tarefas complexas? Você primeiro precisa ter autoconsciência que o seu cérebro vai tentar resistir a essas tarefas. Então, o segredo é aprenda a disciplinar o seu desapontamento emocional. A boa priorização, às vezes, nos desaponta emocionalmente. Gera uma emoção estranha. Gera uma emoção que não é simpática. Por isso que toda pessoa madura em gestão do tempo, ela tem que saber criar limites de prazeres no dia. Porque muitas vezes a sua melhor priorização vai ser paradoxal o seu bem-estar imediato. Às vezes a melhor tarefa a ser priorizada vai gerar uma perda da homeostase emocional. Você está em homeostase emocional, no equilíbrio. Quando você bate o olho na tarefa, nossa, eu preciso melhorar esse indicador aqui, eu preciso pensar em como gerar uma maior receita, um maior impacto nesse variável aqui, nesse princípio, nesse ponto aqui, nessa meta. Nesse momento você vai ter uma perda emocional. E tá tudo bem. É só ressignificar isso. Por que meu cérebro está querendo agora puxar tarefas de fuga para eu fugir desse amargor? Então, produtividade é igual a alguém que aprende a tomar vinho. Um apreciador de vinho, alguém que é elegante, gosta de que tipo de vinho? Doce ou seco? Prefere o seco. Por quê? Porque ele desenvolveu o paladar. Ele não consegue mais tomar o doce. Produtividade é a mesma coisa. Você tem que criar paladar para a tarefa seca. Você tem que se tornar um sommelier. Nossa, essa tarefa tá seca, tá boa. Porque senão você fica só na Coca-Cola e no moscatel da improdutividade, nas tarefas superficiais, porque você não criou paladar produtivo. Então, produtividade é igual chá de hibisco. É amargo na raiz. É amargo na hora que você toma, mas o fruto é doce. Então, ressignifique o gosto amargo da produtividade. Quando você sentir um distanciamento, o seu cérebro resistindo, você fala, essa é a tarefa que vai me levar no final do dia, olhar para o que eu fiz e falar, e viu, Rafael, que foi bom. Pensa comigo na Bíblia.
Deus criou o mundo em quantos dias? 6. E no sétimo descansou. Sim. Deus poderia ter feito tudo em um único dia, haja tudo. Por que ele fez em 6? Para nos ensinar um princípio, dá tempo de fazer tudo, só que não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Então trabalhe com ciclos semanais e não com ciclos diários de produtividade. Trabalhe com ciclos de 168 horas e não de 24. E outra dica, por que você deve trabalhar com ciclos de 168 horas? Porque a tarefa complexa também ela não pode ter hiperprodutividade nela sobre o dia. Porque senão você sobrecarrega seu sistema nervoso. Então, esparrame a complexidade das tarefas ao longo da semana e a superficialidade também. Todo dia uma tarefa complexa, uma tarefa mais fácil. Ou algumas tarefas Muito complexas, boa dica. algumas tarefas mais fáceis. Até para você descansar seu sistema nervoso. É igual treino intervalado. Você corre 1 minuto, anda 1 minuto. Corre 1 minuto, anda 1 minuto. E também o que Deus, depois de fazer a lista de tarefas dele, o que ele falava normalmente no final de cada dia? Viu que tudo foi E bom. viu Deus que era bom. Deus olhava o que tinha feito e desfrutava. Então, o desfrute no final do dia é uma recompensa de um dia bem executado. Quando você começar seu dia, projete. Como é que eu vou me sentir no final do dia quando eu fizer essa tarefa? Então, todo procrastinador, ele é viciado na emoção pré-tarefa. Como eu estou me sentindo agora? Todo procrastinador é viciado em recompensa imediata. Quer que eu prove na Bíblia um procrastinador viciado em favor. recompensa Por imediata? favor. Esaú trocou a bênção da primogenitura porque estava com fome. Ele queria um prazer imediato. Jacó entrou no amargor da tarefa de trabalhar pensando no que ia gerar depois. A Bíblia diz que até o próprio Cristo, até Jesus Cristo, visualizando a recompensa que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, nós devemos pensar nas tarefas como a recompensa que ela traz, não na emoção que ela traz agora. Olha só, estou num podcast, eu estou em São Luís do Maranhão, numa das empresas mais respeitadas do Brasil. Certo. Vou dar uma Brasil. palestra agora, 350 pessoas. Estou fazendo um podcast, eu estou nos melhores hotéis aqui da cidade. Olha a recompensa, como é que eu me sinto? Mas ninguém sabe as tarefas amargas que eu tive que fazer antes. Só que eu aprendi a gostar dessas tarefas amargas por amor à minha família e por amor a mim. Porque qual que é o preço que é improdutividade? Qual é o preço que desperdiçar tempo gera para tua família? Qual que é o preço que a tua família paga em você ser improdutivo? Agora, qual que é o preço? Qual que é o resultado que você desfruta se você for produtivo? Rafael, eu queria voltar. Realmente, essa reflexão aqui faz muito sentido. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque fala, não dou conta de tantas coisas que eu tenho, deixa de fazer as coisas que são importantes. Pensando nessas importantes e que são complexas, você falou sobre a gente utilizar, ao invés de períodos diários, utilizar períodos semanais para se basear nelas. Mas como a gente faz isso? A gente já pensa antes como a gente vai dividir, como serão essas partes dessa tarefa, a gente começa a fazer e, ai, cansei, agora deixa que eu faço amanhã. Como tem que ser a nossa mentalidade ao poder quebrar essa tarefa complexa? Ótima pergunta. É o seguinte, imagine que você está à noite na sua casa. E você lembra que tem que levar um produto amanhã para o teu trabalho e você não pode se esquecer. Aonde você deixaria esse objeto? Perto da porta. Perto da porta. Onde mais? Poderia ser uma opção. Em cima da mesa onde eu vou passar. Em cima da mesa, na frente da porta de casa, do lado da chave do carro, Do lado da mochila. do lado da mochila. Por que você faz isso? Porque funciona. O seu eu inteligente sabe que talvez amanhã o seu eu bobo apareça. É, verdade. Então o seu eu inteligente fala, eu preciso me proteger de mim mesmo. Agora, Que é qual perigoso. O eu mesmo é muito É perigoso. muito perigoso. Eu confiar no meu eu mesmo, porque tem várias facetas. Tem o eu produtivo e tem o teu eu TDAH que surge de vez em quando. Qual é a emoção que surge dentro de você antes de dormir, quando você coloca um objeto em um lugar específico, sabendo que você não vai esquecer amanhã? Você dorme tranquilo. Tranquilidade, paz, segurança, confiança. Você dorme sem preocupar com aquela tarefa. Mas você nem completou ela. Mas a paz já está dentro de você. Por quê? Porque a paz está no plano. Qual é o plano que eu crio todos os dias para o meu ecossistema de tarefas? Aí chega a pessoa para mim e fala, eu não estou mais aguentando, eu não suporto mais a cobrança da empresa, a empresa quer fazer pururuca com o meu couro, eu bati a meta, aí o meu chefe deu um tapinha no meu ombro e veio inspirado pela Dilma e disse, vamos dobrar a meta, eu não sei o que eu faço mais. Eu falo, tá bom, você está nesse estresse todo? Quando você chega na empresa, qual é teu plano? Aí um monte diz o seguinte, eu chego na empresa, sento na minha bainha de trabalho, faço o sinal da cruz e digo, seja o que Deus quiser.
Esse é o meu plano. Ou seja, ele não tem plano. Não tem plano. Ele faz a gestão do tempo no fluxo livre. Vamos ir acontecendo os e-mails, o Teams, o WhatsApp, as reuniões, vamos mostrar o que eu devo fazer. Isso é um problema, isso é uma grande improdutividade, porque o seu cérebro precisa de previsibilidade. Então, chegou no teu trabalho, durante 5 a 10 minutos, se pergunte, o que tem que acontecer hoje para eu falar que esse dia valeu a pena? E você já cria uma lógica de 60% a 70% do seu dia. Não super planeje o teu dia, porque você precisa de buffers, que são colchões de ar para absorver o imprevisto, para absorver o que chegue até o espontâneo. Agora, não deixe também uma hiperprodutividade só na produção de ganho, porque senão você se torna improdutivo na prevenção de dor. E também não faça só prevenção de dor, senão você não tem crescimento. Então, distribua na manhã uma parte de produção de ganho e prevenção de dor e à tarde também, em torno de 60% a 70% do seu dia, você já planeja visualizando o que deve acontecer hoje para que esse dia seja produtivo. O que tem que ser verdade hoje em relação à captação de novos clientes, em relação a acompanhar os clientes que estão pensando em proposta, em relação ao desenvolvimento das minhas habilidades, em relação à minha fé, em relação à minha família. Você precisa pensar, senão você vai simplesmente repetir o padrão de ontem. E sabe o que é melhor? No outro dia, você vai fazer o planejamento do dia, olhando o dia anterior, se perguntando, onde é que eu me despriorizei? Onde é que eu tenho que me repriorizar? Porque o grande gestor do tempo, Fran e Davi, o grande gestor do tempo não é o que não se desprioriza, mas é o que recupera mais rápido a coerência que ele perdeu no dia anterior. Porque todo mundo perde a coerência. Balme dizia que o mundo é líquido. O mundo, ele é volúvel. O mundo tem uma capacidade incrível de nos despriorizar. E a gente também se desprioriza. Eu me despriorizo. Acontece. Só que qual a diferença do Rafael, o maior especialista em gestão do tempo do país, em relação ao Rafael procrastinador? É que o Rafael procrastinador, ele não tinha pontos de recuperação. Hoje, cada dia eu faço o ritual para usar como um corte da improdutividade do dia anterior, no meu planejamento do dia. Aí eu olho também 2, 3 dias para frente, jogo tarefas para o hoje, olho o dia de ontem, jogo tarefas para o hoje, e o que eu estava pensando no hoje, às vezes eu reposiciono para amanhã. Por isso a importância de você trabalhar com ciclos semanais. Legal. Legal. E, Rafael, você recomendaria, planner, ferramentas digitais, esses tipos de ferramentas para ajudar a organizar o dia a dia, as tarefas? Ou você acha que vale a pena mais eu encontrar como é que eu vou ser uma pessoa mais produtiva? O que você recomendaria para a gente? Olha só, na Time School, Escola de Gestão do Tempo, nós temos uma agenda específica da nossa metodologia. Aí daqui a 1 mês e meio estará pronto o nosso aplicativo no celular, que é um aplicativo do nosso trabalho, com a metodologia nossa. Então você vai se organizar pelo nosso aplicativo, já tem uma equipe fazendo isso lá em São Paulo, onde eu moro. E temos o planner, temos a agenda, nós temos tudo, porque cada perfil de pessoa tem uma adequação. Agora vamos lá. Se você trabalha com Microsoft, exemplo, na SEAP vocês trabalham o quê? É ferramentas da Microsoft, Outlook, é Gmail, Sim. É o quê? É Gmail. Gmail, Google. Uhum. Então, por exemplo, quando eu vou dar um treinamento numa empresa, o meu treinamento ele é baseado na ferramenta que essa empresa usa. Uhum. Quem usa ferramentas do Google, que é Gmail, pode usar o Google Task, que é o Google Tarefas, o Google Agenda e o Google Keep, para, junto com o Gmail, ajudar você a organizar seu ecossistema de tarefas, porque é o teu sistema de gestão. Agora, se você gosta mais da agenda física, você pode conjugar a agenda física com as outras listas do Google Keep, por exemplo. Por quê? Todo bom gestor do tempo tem que ter 2 forças, força de visão e força de execução. A agenda é força de execução. É aquilo que eu vou fazer. É como se fossem os titulares. Você precisa de um banco de reservas. Esse banco de reservas, normalmente, nós colocamos num aplicativo específico. Se for Microsoft, você vai usar ferramentas da Microsoft, como OneNote, Planner, enfim, você vai usar essas ferramentas. E você vai jogar para o calendário do Outlook os titulares. Então, todo dia, olhe o banco de reservas, todo o seu ecossistema de tarefas e escale titulares. Qual que é o problema das pessoas? Elas colocam só uma ferramenta, que é a agenda, onde ela mistura campo de visão e campo de execução. Só ali tem mais de 300 horas de trabalho, 200 horas de trabalho. Aquilo gera algo chamado, na psicologia, de fadiga da decisão. Uhum. Você tem tantas horas de trabalho, e toda hora você fala, Unidunité, vou escolher essa aqui. Aí você faz. Aí entra mais 3. Aí daqui a pouco você tem que olhar tudo de novo. Aí você escolhe uma, daqui a pouco tudo de novo. Então você está reprocessando o tempo inteiro seu sistema operacional executivo, gastando glicose, que é energia, aumentando a adenosina, que é o hormônio do cansaço.
Então, você tem 200 horas de backlog, que são tarefas a fazer, jogue 5 a 6 horas de ação no dia. Tá, disso tudo aqui, o que vai entrar hoje? Porque se você olhar 200 horas o tempo inteiro, aquilo gera uma opressão na sua vida, gera até uma claustrofobia. Por quê? Porque 24 horas não cabe. Então, trabalhe com 2 tipos de listas. Aí depois a gente subdivide isso num treinamento, mas faça uma lista de banco de reservas e lista de titulares. Todo dia escale os titulares. E o que for surgir no dia, ou você joga para o banco de reservas, se não for fazer naquele dia, ou joga para o titular, se for fazer naquele dia. No outro dia, olhe o banco de reservas, escale novos titulares, e os titulares que não foram executados no dia anterior, reposicione. Legal. E como é que eu quebro esse ciclo de estar ocupado e não ser produtivo? Exatamente fazendo o planejamento do dia. Porque no plano do dia, você tem uma sensação sobre o dia anterior. Sobre o meu dia de ontem, eu fui produtivo? Há uma sensação. Essa sensação ela é produzida por uma área do cérebro chamada ínsula. A ínsula tem a ver com seus valores, tem a ver com o significado que você dá às coisas, a importância que você dá. Quando você não é fiel à tua ínsula, aquilo que é importante para você, essa ínsula vai gerar emoções. Então, a ínsula, ela te dá dicas emocionais se você está sendo um tarefeiro, fazendo coisas aleatoriamente, ou se você está sendo produtivo. Então, a produtividade tem a ver com essa percepção interna. Eu estou bem em relação ao ontem? Não, não estou. Eu reconheço que ontem eu fui sugado pela distração, ontem eu fui sugado pelas reuniões, eu coloquei tempo demais em coisas secundárias. Eu não estou legal. Sua ínsula está falando com você. Então, crie um plano para a tua ínsula ficar apaziguada. Porque a ínsula é o sentimento de coerência que você tem com você mesmo. Quando você não faz aquilo que você deveria, existe um estado mental chamado efeito Emmett. O efeito Emmett é quando o seu cérebro gasta mais tempo e energia pensando naquilo que você não fez do que o tempo e energia que você teria gasto fazendo a própria tarefa. Isso é ruim demais. Você fica no final do dia, já devia ter feito, já devia ter feito, já devia ter feito, já devia ter feito, já devia ter feito. Fica se cobrando. Exatamente. Você quase levanta da cama para ir fazer. Exatamente. Você quase levanta da cama. E tudo isso que a gente está vendo sobre gestão do tempo é aplicado apenas ao mundo do trabalho, quando eu estou ali, da 8 às 18, ou quem é empreendedor, que não tem horário para começar, não tem horário para terminar. Mas é só para o ambiente de trabalho ou pode se aplicar a qualquer área da nossa vida? Seja na nossa família, na nossa casa, servindo na igreja, seja onde for. Como que você vê assim? As técnicas são as mesmas? A gente pode aplicar de maneiras que nos melhorem em várias áreas da vida? Como é? Há 7 anos atrás, eu contratei um personal trainer chamado Cristiano Odilanier. E eu lembro que na reunião de diagnóstico, ele me fazendo perguntas sobre o que eu queria com aquela atividade física, eu disse, eu quero malhar só braço, peitoral, abdômen, porque eu odeio malhar perna. O mínimo de perna possível. Ele falou, não, você tem que malhar toda a estrutura do teu corpo. Porque o órgão, ou a parte do teu organismo que for mais fraca, vai lesionar e vai gerar todo um problema no seu sistema, porque você é um sistema único, separado em partes. Então você tem que ter força global, ele me disse. Eu nunca esqueci disso. Eu saí de lá falando, eu tenho que ter força global na minha vida também. Eu tenho que ter vida inteira, né? Eu tenho que ter força na minha fé. Eu tenho que ter força no meu casamento. Eu tenho que ter força e produtividade na criação das minhas filhas. Eu tenho que ter força e produtividade na honra aos meus pais. Eu tenho que ter produtividade no cuidado com o meu corpo, no crescimento profissional, nas responsabilidades da vida. Eu preciso ter força global. Então, a má gestão da tua vida pessoal vai gerar improdutividade na tua vida profissional. Por quê? Porque você vai ter pensamentos piratas, pensamentos invasores. Se eu não cuido e sou produtivo no meu casamento, no meu relacionamento conjugal, e o que é ser produtivo no relacionamento conjugal? Não é só falar eu te amo o tempo todo, não é só estar perto, é você também expandir tua mentalidade, é você aprender coisas novas sobre relacionamento. Você está se aperfeiçoando, aprender sobre conflitos, sobre comunicação, você aprender sobre altruísmo, você aprender sobre lidar com as diferenças. Porque amor é cruz. Amor não é pétalas de rosa jogadas num helicóptero. Amor é limitação de prazeres para que o outro seja feliz. Amor não é sobre dívida, é sobre dádiva. Não é o que você está dando para mim, é o que eu vou dar para você. Não é meritocrático. É algo que eu dou para você porque eu quero te ver feliz. Não porque você quer, mas porque você precisa de mim. Então, assim, a vida, o cuidado com o corpo, por exemplo.
Não cuida do teu corpo para você ver. Isso vai atrapalhar você no teu trabalho. Se você não fortalecer core, não fortalecer pernas, coluna, você daqui a pouco está trabalhando com hérnia de disco. Isso vai atrapalhar a tua produtividade. Você está trabalhando com dor. Se você, eu, por exemplo, que dou palestras, são 12 a 15 estados do país, todos os meses, não fortaleço core, não fortaleço pernas, imagina eu em pé, às vezes 7 horas em treinamento. Imagina o meu corpo não cooperando com isso. Imagina eu com excesso de peso sobre o meu joelho. Então, a boa gestão do tempo em várias áreas da vida faz com que você economize tempo. Você consegue distorcer o tempo. A fé, por exemplo, o tempo na fé faz você... A própria Bíblia diz que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino e a minha justiça, e tudo será acrescentado. Às vezes, uma oportunidade profissional vai vir pela produtividade na fé. Por quê? Porque tudo na tua vida tem fator que toca em alguma outra parte da sua vida. Um casamento, quando você está diante de um líder religioso lá e recebe uma bênção, aquela bênção no seu casamento toca na tua vida profissional também. Então, tudo na vida você é um ecossistema, você tem que ter força global. A Bíblia nos ensina, né, que a gente tem um tempo certo para todas as coisas, e isso a gente tem que aplicar também na nossa vida. Isso. Né? Estando em grupos de igreja, é muito comum a gente ter a fala: quando eu vou pedir alguma coisa para alguém, eu peço para quem é atarefado, porque eu sei que aquela tarefa vai ser feita. E é engraçado, você falando, a gente consegue utilizar as 24 horas do dia. Pessoas que têm poucas atividades, que são pouco fazedores, vão arranjar dificuldade para conseguir fazer outras coisas. E pessoas que têm muitas, não é que elas têm muitas atividades porque elas têm mais horas do dia. É justamente porque elas sabem agir melhor. Quando a gente tem lapsos de produtividade assim, quando a gente está num momento em que a gente fala, caramba, dessa situação de acabar o dia e falar, hoje foi um dia bom, a gente sabe que a gente está melhorando. A gente sabe, o cliente sabe, o empreendedor sabe que o nosso empreendimento está crescendo. E isso que tem que ser o motivador para você estar todo dia buscando ser melhor na gestão de tempo. É isso aí. E, Rafael, como é que eu faço para equilibrar tudo isso, né? Toda essa gestão de tempo e respirar para não pirar? Excelente pergunta. É boa. Excelente pergunta. Faça o planejamento semanal. Eu falei sobre o planejamento do dia, mas você também pode fazer o planejamento semanal. Eu faço segunda-feira, durante meia hora, das 8 às 8h30. E eu penso sobre a semana anterior. E eu penso sobre a semana que virá e sobre as outras semanas. E eu sempre me pergunto, o que eu gostaria que fosse verdade essa semana em relação à minha fé? O que eu gostaria que fosse verdade em relação a essa semana à minha vida financeira, aos meus compromissos? Você precisa incorporar em você um pensamento antecipado. Infelizmente, nós fazemos muita gestão do tempo por amígdala. A amígdala é uma região do cérebro responsável por luta e fuga, não é aqui. Aqui são tonsilas palatinas. A amígdala é uma sub-região do sistema límbico, que é emocional. Então, quando eu tô com medo, libera cortisol e adrenalina, eu faço. Quando eu tô com medo de uma consequência, eu faço. Por quê? Porque eu fico hiperfocado por causa dos hormônios do estresse. No livro O Príncipe de Maquiavel, dizia o seguinte: cuidado com o ócio em tempos de paz. Qual que é o melhor momento para você cuidar da tua vida? Quando você tem paz com ela. Você está em paz com a tua fé? Continue alimentando ela. Não espera as coisas piorar, não. Se piorar, claro, você vai pedir, Deus é tão bom que Ele te atende. Mas melhor ainda é você ir produzindo algo antecipado, uma maturidade antecipada, uma vida conectada antecipada, direcionamentos antecipados. Você está em paz com a tua vida física, teu corpo, você não tem doença? Cuide do teu corpo agora. Você está em paz com a tua carreira? Agora é o momento de você entrar no desconforto do crescimento. Eu nunca cresci tanto na vida, mas eu nunca investi tanto na minha carreira. Por quê? Porque Confúcio, o filósofo, dizia, cave um poço antes de ter sede. Então, o melhor momento para você cuidar de tudo é enquanto você tem esse tudo. É você ser um bom gestor de recursos. E aí, como é que a gente faz? Entender que dá tempo de fazer tudo, só que não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Então, trabalhe com ciclos semanais de 168 horas. E entender que a vida não é sobre o perfeito, é sobre imperfeição saudável. Quando você busca o perfeccionismo em uma área, você acaba gerando desperdício, você acaba ficando improdutivo em outras áreas. Eu vou dar um exemplo. Eu lidero um grupo toda quarta-feira na minha casa de célula. Eu sou supervisor de grupos de célula. Eu viajo o tempo todo.
Só que eu entendi que eu vou fazer no imperfeito e saudável. Porque aquilo que eu posso fazer, eu faço. O resto é com Deus. Se eu for buscar o perfeccionismo, eu fico o tempo inteiro. Não, quando eu tiver o tempo perfeito, quando eu tiver tudo perfeito, quando eu for um líder excepcional, eu faço as coisas. Não, eu vou fazer no que eu tenho. É uma semente que eu tenho, é um dom, é um talento. Multiplica um talento. Gostei dessa dica. Eu tenho 2, multiplica 2. Eu tenho 5, multiplica 5. Então a vida, o pouco feito com regularidade, vai te levar mais longe do que o muito feito com constância. Isso é verdade. Qual que é o nosso problema? Existe um estado psicológico chamado ego ideal no ser humano. A gente busca ser perfeito o tempo inteiro. Não, eu quero ser um cristão perfeito, eu quero ler a Bíblia perfeito, eu quero orar perfeito, eu quero também Esse cuidar que é do o meu problema. corpo perfeito, eu quero fazer tarefas perfeitas, quero ser um pai perfeito, uma mãe perfeita, um cara. Você vai ficar oprimido. Não tem volumetria de tempo para tanta coisa. Não existe essa capacidade de você ser produtivo no nível perfeito em tudo. Por isso que eu sou satisfeito com a imperfeição saudável. E aí entra um princípio que a gente chama de lei de Parkinson, que pode ser usado para você dar conta das coisas. A lei de Parkinson diz que uma tarefa ela se adapta ao tempo que ela tem. Então, se você deixa o tempo livre, a tarefa vai ocupar todo aquele tempo livre. Se você limita o tempo da tarefa, a tarefa se encaixa e se adapta àquele tempo. Exemplo, nós temos mais 5 minutos, 4 minutos e 10 segundos para terminar esse podcast. Então, eu estou fazendo com que minha fala se adapte a esse tempo. Se a gente tivesse 2 horas, as minhas respostas seriam mais longas ainda. Perfeito. Uma mulher tem que se organizar para um casamento. Ela tem 1 hora, ela vai usar só 1 hora. Mas se ela tiver 3, ela usa 3. Se você tiver 1 semana para fazer um trabalho, você usa essa 1 semana. Se Muito tiver bom. o tempo livre, é 1 ano e olha lá. Então, coloque tempo nas coisas. Às vezes eu vou fazer uma tarefa e falo, eu não vou dar mais do que 1 hora para essa tarefa. Você cria um limitador, o limitador cria referência, cria pressão, você fica mais focado. E aí você não expande o tempo sobre a tarefa, porque às vezes uma das maiores improdutividades que existem é colocar tempo demais em coisas secundárias, ou às vezes coisas que são prioritárias, mas que vai atrapalhar aquilo que é secundário, que se você não fizer o secundário, você vai ter problema também. Adorei essa dica, né? Muito importante, principalmente para nós mulheres que queremos tudo muito perfeito, pelo menos é o meu perfil, né? E eu achei que foi muito válido. A minha esposa, inclusive, Fran, diz o seguinte, que o sorriso do seu rosto brilhe mais do que o chão da sua casa. Porque a Isso gente, aí. principalmente Legal. as mulheres, o chão tá brilhando o tempo todo, mas o rosto tá abatido. Existe algo no direito chamado beneficiário residual. Quando a empresa está quebrando, o governo imobiliza os bens dessa empresa para pagar os credores. E existe uma ordem de credores. Primeiro lá impostos do governo, depois funcionários, depois fornecedores. Os beneficiários residuais são os últimos a receberem. Normalmente recebem quase nada. Uhum. As mulheres, muitas vezes nossos projetos, muitas vezes Deus, nós fazemos um beneficiário residual. Recebe só a migalha da migalha e olha lá se recebe. Show de bola. E aí, Rafael, eu acredito que vai ser a nossa última pergunta aqui para você. E se você pudesse nos dar um conselho sobre gestão de tempo para quem está começando, qual você daria? Qual que você considera o mais importante para esse momento de quem está começando a trabalhar a gestão do tempo, a se organizar? E para dar só um pontinho a mais, se você quiser entrar no detalhe de falar para o empreendedor que está aqui em casa e quer, de fato, tirar as coisas do papel. Ele tem aquela ideia, então ele não sabe se organizar no tempo e ele quer fazer com que ele possa empreender melhor, melhorar aquele negócio, fazer algo novo para poder ganhar mais, para ter mais clientes, enfim, como ele vai ter mais tempo para fazer isso? Ótimo. Você pode começar fazendo uma lista daquilo que você não quer mais na sua vida. Pega um papel e faça uma lista. O que eu preciso podar? Uma planta, quando ela está crescendo, a seiva vai produzindo aquele crescimento. Só que chega um determinado ponto que essa planta cresce de tal maneira que a seiva não é suficiente para alimentar toda a planta. Então ela vai começando a ficar amarelada nas pontas e vai apodrecendo e vai impedindo ela de crescer. Então você precisa podar para a seiva se concentrar de novo e produzir crescimento vertical. Então comece a podar tudo aquilo que não dá resultado na sua vida, tudo aquilo que não tem sentido, as amizades que não têm sentido, as tarefas que não têm sentido ou que são menos relevantes, delegue. Às vezes o empresário fica fazendo, Davi e Fran, uma tarefa básica que outra pessoa poderia fazer no lugar dele. Se a hora de trabalho desse empresário custa R$500 e ele fica fazendo uma tarefinha que alguém que ganha R$20 faz, ele está dando um prejuízo de R$480 na hora de trabalho da empresa dele. Por quê? Porque ele está dentro do cascalho.
Então, escolha as tarefas que têm a ver com a natureza daquilo que você quer ganhar, daquilo que você quer receber. E o segredo para você começar, se torne alguém curioso. Se torne alguém que vincula prazer em aprender coisas novas. Excelente. Então, quanto mais você vincula prazer em aprender coisas novas, maior você expande tua mente. Mais conexões neurais você cria, que a gente chama de engramas. Quanto mais engramas, maior teu repertório no córtex dorsolateral. Quanto maior o repertório no córtex dorsolateral, mais você consegue alcançar seus objetivos, que estão no córtex cingulado anterior. Cingulado anterior é a região que mostra o que você quer alcançar na sua vida. Só que se você não tiver repertório no córtex dorsolateral, você se torna uma pessoa motivada, uma pessoa de bem, de caráter, temente a Deus, mas que não tem competência. Você não faria uma cirurgia ou daria o seu filho para uma cirurgia de alguém que é um homem de Deus, mas que não tem conteúdo. Mas se for um homem de Deus com conteúdo, aí você fica mais tranquilo ainda, né? Com certeza. Porque você tem a parte espiritual, que é se Deus não edificar a casa, não adianta. E tem a parte de competências. Então, o próprio Davi aprendeu com os inimigos a fazer espada. Ele não foi vencer as guerras falando, não, vamos só aqui dar uma motivação aqui. Eu sei que teve momentos que Deus faz isso, porque Deus faz da maneira ridícula, às vezes, assim, os milagres assim, impressionantes. Mas teve vezes que teve que ganhar na espada, teve vezes que foi no grito, né? Enfim. Então, se torne alguém que tenha repertório. O que me fez ser um grande gestor do tempo é aprender a vincular prazer em aprender coisas novas. Todo dia eu me pergunto o que eu tenho que aprender hoje para eu ser uma versão diferente de mim mesmo. Eu não quero viver em 2025 a versão 2024. Eu não quero trabalhar em 2025 a versão 2022, porque isso é crise. É o mercado mudar e eu não ter nada de novo para apresentar. Incrível. Show de bola. Muito obrigado, viu, Rafael? Você foi pontual em suas respostas. Para mim, muitas fichas caíram. Muitas. Agradeço muito, 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 muito esse podcast. Para mim foi excelente. Muito obrigada. E deixou a porta aberta para realmente todos nós termos um 2025 sobrenatural. Muito obrigado. Eu que agradeço, Davi. Eu que agradeço, Fran. Foi um prazer estar com vocês. E nos siga aí no nosso canal, no Instagram. Rafael Medeiros Filho Oficial e no YouTube também, Rafael Medeiros Filho. Um grande abraço e até mais. Show. Obrigado.